Olá pessoal, vamos continuar com a apresentação sobre sistemas realimentados. Inicialmente a realimentação tensão-tensão, e aqui nós temos o nosso amplificador de base, um amplificador de tensão, representado pelo seu quadripolo equivalente, um gerador de tensão vinculado de ganho AV, resistências de entrada e saída, respectivamente, RI e R0. Nosso circuito de realimentação beta, simplificadamente, um gerador de tensão vinculado de ganho de tensão beta-V. Bom, se nós calcularmos o ganho de tensão em malha fechada, para o caso de uma resistência de saída ser muito menor que a resistência de carga e a resistência de entrada ser muito maior que a resistência de fonte, após algumas equações, nós chegamos a essa expressão do ganho de tensão em malha fechada, V0 sobre VI, dado por AV sobre 1 mais beta VAV, como esperado. Bom, no que se refere à resistência de entrada em malha fechada, então nós temos que a tensão de entrada será a soma da tensão de erro com a tensão de realimentação. Ou seja, nós temos a tensão de erro em função da tensão de entrada e a corrente fornecida pela fonte será então dada por VE sobre RI, que nos leva a esta expressão em que a resistência de entrada em malha fechada será então a resistência de entrada RI multiplicado por um fator 1 mais beta VAV. Ou seja, nós podemos ver que a resistência de entrada devido à realimentação pode ser substancialmente aumentada pelo fator de ganho de malha, o que é muito bom em se tratando de uma entrada em tensão. No que se refere à resistência de saída em malha fechada, se nós aplicarmos uma fonte de tensão de teste Vx à saída e anularmos VI, após algumas expressões também simples, nós chegamos a essa expressão para a resistência de saída em malha fechada como sendo o R0, agora dividido praticamente pelo ganho de malha. Então nós podemos ver que a realimentação negativa, nesse caso, reduz a resistência à saída, o que é muito bom em se tratando de uma saída em tensão. E aqui nós temos o circuito equivalente do amplificador de tensão com realimentação, e aqui nós temos os parâmetros que nós calculamos anteriormente. Bom, num caso real, nós devemos considerar as não idealidades do circuito de realimentação, ou seja, as resistências finitas de entrada e saída. Então, quando nós consideramos essas resistências, as expressões que nós vimos anteriormente, elas são levemente alteradas, mas isso não impede os benefícios da realimentação negativa. Aqui nós temos como exemplo de uma realimentação tensão-tensão o amplificador em montagem não inversora a op-amp. Bom, para nós entendermos o mecanismo de realimentação, nós devemos desconsiderar algumas idealidades do amplificador operacional. Por exemplo, o ganho infinito e uma resistência de entrada infinita. Bom, nesse caso nós temos nosso circuito beta dado pelo divisor resistivo e a entrada do op-amp nós teremos a tensão de erro, que seria a tensão de entrada menos a tensão de realimentação. Então, se nós representarmos o op-amp pelo seu equivalente como amplificador de tensão, de ganho de tensão AV, após algumas equações, nós chegamos então ao valor do ganho de tensão em malha fechada, AV sobre 1 mais beta AV. Assim como
uma expressão para a resistência de entrada como sendo RI multiplicado por 1 mais beta AV. Então, por exemplo, se nós tivermos um ganho em baixas frequências para o amplificador operacional de 100K, estivermos utilizando um circuito com uma realimentação beta igual a 0.1, para RI igual a 5K e R0 igual a 50 ohms, com realimentação, nós temos um ganho de malha de 10K, um ganho de tensão de aproximadamente 10, uma resistência de entrada de 50 megahms e uma resistência de saída de 5 miliohms. O segundo caso é uma realimentação corrente-corrente. Bom, amplificador de base é um amplificador de corrente, representado por essa fonte de corrente vinculada de ganho de corrente AI, resistências de entrada e saída RI e R0. O circuito de realimentação beta, simplificadamente, um gerador de corrente vinculado de ganho de corrente beta I. Bom, se nós determinarmos o ganho de corrente em malha fechada, para o caso do RI ser muito menor que o RS, após algumas equações, nós chegamos novamente àquele valor já conhecido do ganho de corrente em malha fechada como sendo AI sobre 1 mais beta I AI. Bom, vamos ver agora a resistência de entrada em malha fechada. Considerando que a corrente de entrada será a soma corrente de erro mais a corrente de realimentação e, novamente, após alguma manipulação, nós chegamos a esta expressão para a resistência de entrada em malha fechada como sendo o RI sobre esse fator 1 mais ganho de malha. Então, nós podemos ver que a realimentação pode reduzir consideravelmente a resistência de entrada, o que é muito bom se tratando de uma entrada em corrente. Quanto à resistência de saída, se nós aplicarmos uma fonte de corrente de teste à saída de X e anularmos essa fonte de corrente à entrada, após algumas equações, nós chegamos a essa expressão para a resistência de saída em malha fechada, como sendo o R0 multiplicado por 1 mais o ganho de malha. Então, nós podemos ver que a realimentação ela pode também consideravelmente aumentar a resistência de saída, o que é muito bom em se tratando de uma saída em corrente. Então, aqui nós temos o circuito equivalente do amplificador de corrente, com realimentação, onde esses valores, esses parâmetros de realimentação correspondem àqueles que nós calculamos. Bom, como exemplo de realimentação corrente-corrente, vamos considerar o caso de uma montagem base comum. Então, como função de transferência em malha aberta, nós teríamos então a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base. Ou seja, a função de transferência em malha aberta, nesse caso, seria o beta parâmetro do transistor, né? Não vamos confundir com o beta relacionado à realimentação. Bom, quando nós realimentamos dessa maneira, ou seja, nós realimentamos integralmente a corrente de coletor à entrada. Então, nós temos aqui o caso de uma realimentação unitária. De tal maneira que a corrente de base será, então, dada pela diferença entre a corrente de entrada e a corrente de coletor. Nesse caso, nós podemos ver a corrente de base como sendo a corrente de erro. E se nós equacionarmos exatamente I0 sobre essa corrente de entrada, lembrando que a corrente de base é dada pela corrente de coletor dividido pelo parâmetro beta do transistor, nós temos aqui a função de transferência em malha fechada desse circuito,
como sendo beta do transistor 1 mais beta, que é aproximadamente 1. E aqui nós temos como fator de realimentação exatamente o valor 1. Terceiro caso, realimentação tensão corrente. Então, como amplificador de base, um amplificador de transcondutância, representado por uma fonte de corrente vinculada e transcondutância AG e resistência de entrada RI e R0. Nosso circuito de realimentação será então uma fonte de tensão vinculada com ganho beta-Z que corresponde a uma transresistência. Bom, vamos analisar inicialmente o ganho de transcondutância em malha fechada. Se nós admitirmos a saída em curto-circuito uma resistência de fonte RS tendendo a zero, após algumas expressões relativamente simples, nós chegamos a essa expressão para o ganho de transcondutância em malha fechada, que será AG sobre 1 mais beta-Z AG, também como esperado. Quanto à resistência de entrada, será similar ao caso de uma entrada em tensão, que nós já vimos, ou seja, a resistência à entrada será então o RI multiplicado pelo fator 1 mais beta-Z AG. Então nós vemos que a resistência de entrada será então elevada em relação ao seu valor RI do amplificador de transcondutância de base. Quanto à resistência de saída, como nós também vimos no caso do amplificador corrente-corrente, nós temos que a resistência à saída em malha fechada será então o R0 multiplicado pelo fator 1 mais ganho de malha. E aqui nós temos o circuito equivalente do amplificador de transcondutância em malha fechada com os parâmetros calculados anteriormente. Como exemplo de realimentação tensão-corrente, nós temos aqui um conversor tensão-corrente baseado em um amplificador operacional. Então, se nós resolvermos esse circuito considerando o operacional como sendo ideal, nós temos então que a queda de tensão no resistor RE será o próprio VI, de modo que a corrente que passa em RE será VI sobre RE. Se nós confundirmos a corrente de coletor com a corrente de emissor e admitirmos uma resistência de entrada infinita, nós temos então que I0 sobre VI será dado por 1 sobre RE. Bom, isso nós normalmente fazemos considerando o op-amp ideal, mas nós não conseguimos visualizar o mecanismo de realimentação. Então vamos, para tanto, considerar o operacional como não sendo ideal e, nesse caso, representado por um amplificador de transcondutância. E aqui nós temos o gerador de corrente vinculado referente ao operacional de ganho AG, uma transcondutância. Bom, I0, a corrente de coletor, será então dada por VFB sobre RE, e se nós confundirmos a corrente de coletor com a corrente de emissor, nós temos então que a corrente de coletor será dada também por beta vezes o IB, onde beta é dado por GM vezes RP, e o IB corresponde exatamente a AG vezes a tensão de erro. Com isso, após algumas manipulações, nós chegamos
a função de transferência em malha fechada, I0 sobre VI, dado por esta expressão, em que aqui nós temos a função de transferência em malha aberta, e 1 sobre IRE seria a função de transferência da realimentação. De modo que a função de transferência em malha fechada será aproximadamente 1 sobre RE. Um outro exemplo interessante de realimentação tensão corrente é o nosso velho conhecido amplificador em montagem emissor comum com resistor de emissor, também chamado de resistor de degeneração. Bom, se nós representarmos o equivalente AC deste circuito, nós temos então o RE atuando como elemento de realimentação. Se nós considerarmos esse R0, a resistência de saída do transistor, como sendo infinito, e nós escrevermos as equações de corrente e de malha, nós chegamos à função de transferência I0, que é a corrente de coletor, passando pelo RC sobre VS, como sendo GM sobre 1 mais GM-RE, onde GM é a função de transferência em malha aberta e RE seria a função de transferência do circuito de realimentação. Se nós aplicarmos aquela expressão que nós vimos para calcular a resistência à entrada em malha fechada, então, seria então dado pelo RI, corresponde ao RP, 1 mais o ganho de malha, nós chegamos a esta expressão beta vezes RE do transistor mais RE resistor, que é um valor que nós já conhecemos de análises anteriores, mas isso apenas corrobora o princípio da realimentação que está embutido então nessa configuração emissor comum com o resistor de emissor. E finalmente a realimentação corrente-tensão, em que o amplificador de base é um amplificador de transresistência, representado por uma fonte de tensão vinculada de ganho AZ, onde AZ é uma transresistência, e os resistores de entrada e saída RI e R0. O circuito beta será então um circuito de transcondutância, representado por esse gerador de corrente vinculada, onde beta-G é uma transcondutância. Bom, novamente o cálculo do ganho de transresistência em malha fechada. Admitirmos então a saída em aberto e o RS tendendo a infinito, nós temos essas expressões de base e que nos dá o ganho em malha fechada. A transresistência em malha fechada será então AZ sobre 1 mais beta-G AZ. Quanto à resistência de entrada, será equivalente à análise do amplificador corrente-corrente. Ou seja, nós vamos ter a resistência de entrada em malha fechada, dado pelo RI, sobre 1 mais o ganho de malha. Então, a impedância de entrada ela é reduzida pela realimentação.
E no caso da resistência de saída, também, similar ao caso do amplificador tensão-tensão, nós temos a resistência de saída em malha fechada, dado por R0, sobre 1 mais o ganho de malha. Bom, e aqui nós temos a representação do amplificador de transresistência em função dos seus parâmetros em malha fechada, como nós vimos anteriormente. Um exemplo interessante de realimentação corrente-tensão é exatamente o amplificador inversor a op-amp. Bom, se nós considerarmos saída V0 e entrada Vs, nós temos um amplificador de tensão. No entanto, o mecanismo de realimentação é corrente-tensão, uma vez que, devido à presença desse terra virtual, nós temos uma conversão dessa tensão Vs em corrente, equivalente a Vs sobre Rs. Então, nós temos, na verdade, uma realimentação corrente-tensão, como está indicado aqui. Bom, se nós representarmos, nesse caso, o nosso amplificador operacional como sendo um amplificador de transresistência de ganho AZ, se nós equacionarmos essas correntes, no caso, admitindo que a queda VRI seja aproximadamente zero, nós chegamos então a esta expressão para o ganho em malha fechada, um ganho de transresistência, como sendo AZ sobre 1 mais AZ, que multiplica 1 sobre R2. Então, nós temos aqui AZ, a função de transferência em malha aberta, e 1 sobre R2 seria a função de transferência da realimentação, ou seja, seria uma condutância. Bom, como referências, eu realmente recomendo esses livros, principalmente o livro do Sadler e Smith, onde nós temos um capítulo dedicado à realimentação, com inúmeros exemplos e considerações. Bom, espero que esta apresentação tenha sido útil a vocês e bons estudos. Obrigado.